Primeiro, eu sei que o planejamento da diretoria do Atlético não era fazer um super elenco pro Gabriel Milito, deixaram isso claro para ele, né? O Milito até que vazou a documentação, né? O interessante, inclusive a gente pensa, será que Inclusive, a gente já vazou? sabia quem tava quase saindo. Exatamente. O Inclusive, Patrick será que não Edenilson. vazou de propósito ou não? Porque todo mundo tá sabendo, o Galo esse ano, planejamento não é super se reforçar, não é trazer grandes jogadores, é aproveitar oportunidades de mercado. Surgiu duas excelentes, Bernard e Alonso, para mim, baita reforço, né? O zagueiro que eu acho que se for perguntar para 10 atleticanos, 9 aprovam. Sempre tem aquele ali com o pé atrás de quem já foi campeão e volta pela segunda, terceira vez, mas eu acho que um cara como o Milito, que tem um pouco do Sampaoli, tem um pouco do Cuca, é um cara que gosta de jogar no ataque, utilizando, né, tanto os extremos e também o meio, o Alonso casa perfeitamente ali com o estilo do Atlético, ainda mais por conseguir segurar a onda quando o Arana subir ou quando outro jogador subir ali na lateral esquerda. Então o que é que eu penso? Alonso pra mim cai como uma luva, Bernard nem se fala, né? Ah, mas o Bernard não jogou nenhum grande da Europa. Galera, o Bernard, ele sempre lá fora, sempre ostentou grandes números. É claro que tem campeonatos ali que cai um pouquinho ali, é normal. Shakhtar Donetsk, monstro, foi no Everton. Só o fato dele se manter na Europa tanto Exatamente. tempo e sempre em times que disputam Champions, times que disputam primeiro lugar na liga deles. Exatamente. Depois do Everton ao Shabab, né? Ao Shabab, e depois ele foi ali pro Panathinaikos da Grécia. Então, na minha opinião, Bernard também chega para colocar uma pulgaça na orelha do Milito, porque para mim, com os números que ele tem na Grécia e com o futebol que ele vem apresentando, que é mais importante que os números também, porque tem ligas que são mais fracas. Eu acho que coloca ali, e já chega como assim, ô Milito, tô chegando e vou lutar pela minha vaga de Só titular. de ser na Europa League, na Champions League, já é um nível acima. Exatamente. E eu concordo com você. E aí, quando a gente fala sobre janela de transferências, o ano que o Galo vai ter, Bernard vindo aí, eu penso, beleza, gente. Mas e a lateral esquerda, por exemplo, que a gente teve que improvisar o Scarpa recentemente? Até Pô, foi cara, bem, né? Exato, foi bem, porque é o Scarpa, Mas mas perde muito lá na frente. Exatamente. Um jogador que, ainda mais no jogo que ele fez assim, ele tava fazendo gol, um gol atrás do outro, Exatamente. sequência de assistências e tudo mais. E aí eu penso, provavelmente o Milito até mesmo escalou o Bernard nesse jogo, na lateral esquerda, pensando. Escalou o Scarpa, pensando. Talvez o Bernard chegue ali para disputar a mesma posição que o Scarpa. Será que eu vou poder usar o Scarpa? E agora a gente tem uma situação que a gente não vai ter o Arana, que vai ser na Copa América. O legal do Bernard é que agora ele é um jogador mais polivalente. Ele é uma espécie de coringa ali no meio campo. Porque a gente conhece o Bernard ponta esquerda. Mas o Bernard, desde que foi para a Europa, ele desenvolveu vários outros atributos e ele desenvolveu várias outras formas de jogar interessantes. Ele Virou consegue ser um 10. meia centralizado, ele consegue ser um meia pela esquerda, um meia pela direita e ainda fazer o que ele já fazia no Galo, como um ponta, jogando mais perto do gol. Ele consegue fazer o que o Paulinho faz hoje, do lado do Hulk. Então, o Milito vai ter um Bernard ali pronto para ajudar ele em qualquer posição do meio para frente, exceto a de centroavante, né? Ele vai poder utilizar ainda mais, é um nome que agora com a chegada do Alonso e do Bernal. O Alonso não é oficial ainda, mas todo mundo já sabe. Eu vim informando pra galera lá no meu Instagram. Já peço pra galera seguir, Ricardo Alencar Oficial. A gente sempre tá compartilhando aqui Saldanha, informações, o Ira também. Já segue falava mesmo, do Alonso. segue no Twitter também o Ricardo, Show. no YouTube, faz um trabalho muito bom. E agora falta o centroavante. Claro que eu queria um lateral esquerdo, mas eu entendo a diretoria Saldanha. Vamos lá. Lateral esquerda. O Arana vai para a Copa América, né? Entre 6 a 8 rodadas desfalcando o Atlético do Brasileirão. O Rubens ainda volta dentro de 2 a 3 meses no máximo. Vai faltar um jogador. Só que se contratar alguém pra tapar um buraco é legal, vai ter um contrato de 2 anos. Se o Rubens tiver voltado ruim. aí, se o Rubens tiver voltado, eu concordo que a gente vai estar bem. Só que eu ainda penso assim, cara, me incomoda o fato de a gente pensar o Rubens como lateral esquerdo. Muita gente porque eu gosto muito dele como meio de campo. Né? Ele precisa ter oportunidade de desenvolver isso, porque é um jogador novo ainda, que pode ascender, pode chegar no auge dele ainda, não vive o auge dele. Chegou então, perto de viver, mas aí sempre acontece algo ali. Não vamos ser uma troca utópico. de treinador, sempre acontece ali um fim de temporada, porque ano passado, se eu não me engano, ele arrebentou como alternando mais reserva de titularidade, ele teve números assombrosos de desarmes, e por antes exemplo. ainda, ali quando o Arana se machuca antes da Copa de 22, ele desempenhou o papel de lateral esquerdo extremamente bem, foi seguro e tudo mais. Só que aí desde essa época a gente tem essa carência. Quem que é o lateral esquerdo reserva quando o Arana ficou afastado? Tá ligado? Quem que vai ficar atrás do Rubens? O Rubens vai ser experimentado como meio de campo? Não. Entendeu? Eu gosto do Rubens como meio campo, mas eu gosto dele mais avançado. É um ala esquerda mais avançado, a verdade é. Que combina Até com porque esse eu não jogo vi que ele tá jogando fazendo. tanto de meia.
Talvez seja por isso. Mas por que a diretoria não vai trazer um lateral esquerdo? Devido a isso, porque se for para trazer, tem que trazer alguém acima da média. Especulou-se, por exemplo, o Douglas Santos, jogador que tem a questão da Rússia, poderia ser um fato que ajudaria o Atlético trazer esse jogador aqui para o futebol brasileiro, tem identificação com o torcedor, o contrato não está tão longo assim, 2 anos, daqui a pouco já começa a chegar perto ali de 1 ano, então o Atlético monitora o Douglas Santos, mas para essa metade de temporada não vai rolar. Primeiro, chegada do Alonso, a diretoria entende que o Scarpa dá conta de segurar essas 6 a 8 rodadas ali na Copa América. Aí o Arana volta, Rubens volta, o Alonso pode fazer. Eles falam, não vou contratar, vai ficar sobrecarregada a posição. A não ser que o Arana vai para a Copa América, faz uma baita Copa América. O Arana já é um cara que estava quase saindo do Galo, antes de ser convocado para a Copa do Mundo. Aí agora ele atinge novamente aquilo, né, que a gente já esperava, que ele seria convocado. Se ele sair, muda tudo. Aí o Galo vai atrás do Inclusive tem potencial, né, para ser titular durante a Copa América. Exatamente, tem potencial. É só o Dorival, né, ver o futebol dele. E aí a gente tava falando do Bernard. E utilizando da maneira certa, porque, só um entre parênteses, toda vez que o Arana foi para a seleção, eu via ele defensivamente. Ô, gente, o Arana é um lateral esquerdo, ofensivo, é lá que ele aparece, é lá que ele dá assistência, é lá que ele chuta pro gol. Com o Tite, eu via ele muito mais na defensiva do que ofensivamente. Se o Dorival entender que o Arana aparece muito mais com liberdade, aí o torcedor pode já começar a pensar no substituto. É porque aparecer com liberdade, qualquer um aparece, para bem ou para mal. A questão é que ele se destaca mais ofensivamente. Exatamente. Que na hora de criar oportunidade, de tabelar com o atacante, ele vai muito bem.